E aí galerinha, professor Jetson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos ver como classificar uma função em injetura ou injetiva, sobrejetura ou sobrejetiva e bijetura ou objetiva, beleza? Bom, então vamos aí para a definição do que é uma função injetura. Dado uma função f de A em B, é injetura se todo x1 x2 pertencendo ao domínio, dado que eles são diferentes, pegando dois elementos aí, x1 e x2, tendo que eles são diferentes, pertencendo ao domínio da função, certo? Nós temos que a imagem do x1 diferente da imagem do x2 no contradomínio dessa função, beleza? Se isso acontecer, então nós temos aí uma função injetura ou injetiva. Então vamos ver alguns exemplos para a gente ver como é que funciona. Então eu tenho aí dois conjuntos, A e B, certo? No conjunto A eu tenho três elementos, x1, x2 e x3, o meu domínio da função. E no meu contradomínio eu tenho f de x1, f de x2 e f de x3, beleza? Então, se você observar aí, se eu pegar qualquer um deles aí, vamos pegar o x1, beleza? x1 e o x3. Temos que eles são diferentes, né? x1 é diferente de x3. E você observa que pela função f, x1, f de x1 vai ser diferente de f de x3. Tendo em vista que o x1 vai na imagem do f de x1 e o x3, a imagem vai ser f de x3. Então vamos ver aí mais um exemplo. Nós temos aí um exemplo 2, ó. No exemplo 2 nós temos no conjunto domínio nós temos os três elementos A, B e C. E no meu contradomínio eu tenho quatro elementos E, F, G e H. Essa função vai continuar sendo injetiva ou injetura? Vai sim, por quê? Qual é a definição? Dados quaisquer dois elementos, né? Dois elementos pertencendo ao domínio, desde que eles sejam diferentes, a imagem deles sendo diferentes, então isso aí caracteriza uma função injetiva ou injetura. No caso aí nós temos, ó, a imagem do A é o E, a imagem do B é o F, e a imagem do C é o G. Todas elas são diferentes, logo, função injetiva ou injetura, beleza? Então, tá de acordo com a definição. E vamos ver um exemplo 3 aí, ó. No exemplo 3 nós temos o seguinte. Nós temos no conjunto domínio x, v e z. E no contradomínio eu tenho y, r e s e t. No entanto, os elementos do domínio v e z, eles têm imagens respectivas. A imagem do v é o r, então f de v é igual a r. E a imagem do z, o f de z, também é igual a r. Então o que é que está acontecendo aí? Eu tenho dois elementos do domínio, v e z, diferentes, né? Nós temos que v é diferente de z. No entanto, a imagem deles, a imagem do v e a imagem do z são iguais. Então logo isso aqui, ó, não vai de acordo com a minha definição, porque na definição as imagens têm que ser diferentes. Nesse caso aí, não se trata de uma função injetura ou injetiva. É uma função, dado em vista que todos os elementos do domínio possuem a imagem, beleza? No entanto, não é uma função injetiva. Tranquilo? Então vamos aí, ó. Vamos ver uns exemplos aí, ó. Vamos ver a partir do gráfico. Dado um gráfico aí de uma função, como é que eu sei se essa função é injetiva a partir do gráfico? Então, nós temos que ir traçando retas paralelas ao eixo X, certo? Se essa reta tocar no gráfico em apenas um ponto, então caracteriza uma função injetiva.
No nosso gráfico aí está acontecendo isso, ó. Quando as retas passam pelo gráfico, ele toca em apenas um ponto, beleza? Então, logo isso aí é uma função injetiva ou injetora, beleza? No item 2 aí, ó. Se eu traçar retas paralelas ao eixo X e observar que ela toca apenas em um ponto no meu gráfico, ó. Então isso aí também caracteriza uma função injetiva. Beleza, galera? E no item 3, nós temos o seguinte. Se eu traçar retas paralelas no meu gráfico, eu vou observar que ele está tocando em mais de um ponto, ó. No caso aqui, está tocando em 2 lugares. Então isso aí não caracteriza uma função injetiva. Beleza? Então é bem simples identificar uma função injetiva para o seu gráfico. Basta traçar retas horizontais. Então vamos aqui. Vamos resolver esses 2 exemplos aí para a gente praticar melhor. Mostrar que a função f de r em r, cuja lei de formação é f igual a 2x, é injetora. Então como é que eu faço isso? Então vamos partindo da definição, né? O que é que a definição diz? Se eu pegar 2 elementos do domínio diferentes, beleza? Então esses 2 elementos pertencem ao domínio, aos reais. O que é que tem que acontecer para ela ser injetiva? A imagem desses elementos tem que ser diferentes. Tranquilo? Então vamos fazer isso, ó. Pegando a lei da função, vamos calcular a imagem do x1. Então, f de x1 é igual a 2x1. Estou utilizando aqui a lei de formação da função. Beleza, calculei a imagem do x1. Agora vamos calcular a imagem do x2, ó. F de x2 é igual a 2x2. Beleza? Então o que é que eu concluo aqui, ó? 2x1 e 2x2, eles vão ser diferentes. Por que eles vão ser diferentes? Logo, se x1 é diferente de x2, o dobro de x1 tem que ser diferente do dobro de x2. Beleza? Logo, essa função aqui é injetora. Tranquilo? Então é bem simples aí de verificar que uma função é injetora, tanto pelo gráfico como pela lei de formação dela, beleza? Então vamos aí pelo segundo exemplo. Mostrar que a função f de r em r, onde f é, olha aí a lei de formação dela, não é injetora. Agora eu tenho que mostrar que ela não é injetora. Então como é que eu faço isso? Então beleza, vamos pegar aí a lei de formação da função, x ao quadrado, beleza? Então vamos pegar aí 2 elementos do domínio, por exemplo aí o 1 e o menos 1. Como é que eu sei que eles são do domínio? Porque o domínio dela é os reais, né? O 1 e o menos 1 são números reais. Então vamos calcular a imagem deles, ó. Calculando a imagem do 1, eu tenho que 1 ao quadrado é igual a 1. Beleza. A imagem do 1 é igual a 1. Agora vamos calcular a imagem do menos 1. F de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, também é 1. O que foi que aconteceu aí, ó? Eu tenho 2 elementos do domínio, 1 e menos 1, diferentes, certo? Nós temos que 1 é diferente de menos 1. No entanto, a imagem do 1 está dando igual à imagem do menos 1. Logo, isso aí não caracteriza uma função injetiva, beleza? Porque a gente viu que para ser injetiva, as imagens têm que ser diferentes. E isso aí não está acontecendo. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula nós vamos falar sobre função sobrejetiva e bijetiva, beleza? Até a próxima. Valeu!